dia, meu povo! Bem-vindo à nossa live Café com o Presidente. Hoje vai ser um dia muito abençoado. Bem-vindo, Claudinei. Tá começando cedo, hein, Claudinei? Vai ser no primeiro, hein? Bom dia, bom dia, bom dia! Bem-vindo, meu povo. Bem-vindo, Josi. Bem-vindo, Adriana. Bem-vinda, Mari Max. Mari, já vou usar o seu vídeo hoje, hein? Bom dia, Joana. Bem-vinda, Helena. Bom dia, bom dia, bom dia. Deus está restaurando os teus sonhos. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu povo. Bem-vindo, Raulino Sampaio. Bom dia, Norma. Recebe a cura. Recebe a unção. Bom dia, bom dia, bom dia. Bem-vinda, Fabiola. Bem-vinda, Terezinha. Bem-vinda, Maura. Bem-vinda, Cirlei. Bom dia, bom dia, bom dia. Bem-vinda, Priscila Forte, a nossa live, nossa convidada super especial de hoje. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Já estou com papel e caneta aqui preparadíssimo. Bem-vinda, galerinha, vamos chegando. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Paula. Bom dia, bom dia, bom dia, galerinha. 7 horas em ponto. Já tô com o meu chazão preparado aqui, ó. A gente não atrasa nem um dia. Você que tá chegando aqui na live, seja muito bem-vindo. Mais uma live, vai ser uma live muito abençoada hoje. Papel e caneta na mão, que você não tem ideia do que vai acontecer aqui hoje. A gente começa sempre com louvor, né? E a primeira vez que eu comecei a prestar atenção nesse louvor foi uma vez que o Rodrigo Fagundes e a Valéria falaram desse louvor, né? Quando eles começaram a criar conexão com Deus, o tanto que esse louvor fez bem para eles. É um louvor da Ludmila Feber. Para quem não conhece um pouquinho da história da Ludmila Feber, é uma cantora gospel muito famosa e que passou muitos anos com câncer. Mas ela tem letras de músicas maravilhosas. Sugiro você procurar no YouTube depois sobre Ludmila Feber, escutar um pouquinho dos louvores dela. E ele fala dos sonhos de Deus são maiores que os nossos. Às vezes a gente fica pensando pequenininho, né? E tem tanta coisa aí pra gente ter uma vida abundante, uma vida extraordinária. E às vezes só tá faltando uma coisinha, é a gente saber quem a gente é. Que às vezes a gente não sabe quem a gente é. E a gente sempre começa com um versículo bíblico. Esse versículo bíblico, ele está no livro de Êxodo, tá? Bem no comecinho da Bíblia aqui. Êxodo capítulo 2, versículo 14. É quando Deus escolheu Moisés para ser o líder daquele povo lá, né? Da mesma forma que você está sendo escolhido para ser o líder da sua organização, quem sabe da sua família, da sua comunidade. E na passagem bíblica diz o seguinte: alguém falou com Moisés, né? Um homem falou assim: quem te pôs a ti por maioral sobre juiz sobre nós? Pensas que matar-me como mataste um egípcio? Então Moisés temeu e disse: certamente este negócio foi descoberto. Tem uma passagem bíblica que fala, né, que Jesus falou assim, ó, Moisés fala: caraca, acho que descobriram que eu não sou essa Brastemp toda não para liderar esse povo aqui, né? E o que ensina para mim esse texto agora de manhã e para você? Moisés, ele foi escolhido ali, né, para libertar aquele povo ali, os israelitas. Só que quando ele agiu por impulso, não sei se você já assistiu um filme, tem um filme na Netflix que fala sobre a história de Moisés, né? Ele viu um egípcio maltratando, né, um israelita, e ele foi lá e ele matou aquele egípcio, né? E aí ele fez o que? A coisa certa, porque o egípcio estava maltratando um israelita, só que ele fez a coisa certa de modo errado. E a gente tem que pensar nisso, né? A gente está fazendo a coisa certa? Tá, mas estou fazendo a coisa certa de modo certo ou de modo errado? A gente tem que se perguntar. Hoje eu estava escutando Jim Rohn, e eu até coloquei já uns stories antes das 6 da manhã, falando exatamente sobre isso, né? De levar valor ao mercado.
Às vezes a gente está até trabalhando, às vezes a gente está focado, mas a gente não está tendo resultado. É porque às vezes nós não estamos levando valor no mercado, às vezes nós estamos fazendo a coisa certa, mas de modo errado. E esse erro que Moisés cometeu ali, e a gente também às vezes comete erro o tempo todo, né? E aquela insegurança sobre aquele papel que Deus colocou para ele, né? E eu quero dizer para você, você não tem ideia do que pode acontecer na sua vida se você acreditar, se você trabalhar arduamente e se você fizer um pouquinho mais do que às vezes é pedido, né? E Moisés, ele tinha um propósito ali, né? Que era tirar o povo ali do Egito e levar para a terra prometida. E eu quero dizer para você que está aqui nessa live hoje, tem um propósito para a sua vida. Mas é importante você entender qual que é a nossa identidade, né? Você sabe qual é o seu valor, qual que é o seu propósito, né? A sua identidade, ela está firmada em Deus. Quando essa identidade sua não está firmada em Deus, às vezes o medo, né? E a insegurança acaba te paralisando diante dos desafios. E desafios vão ter. Deixa eu dizer para você, existem desafios, vão continuar existindo desafios, e eu não acredito em imaginar uma pessoa no mundo só que não tenha problema. Todo mundo tem problema, uns maiores, uns menores, uns financeiros, outros às vezes ali em termos de relacionamento com a família. Mas uma coisa eu quero dizer para você nessa manhã de hoje, tá? Eu queria que você acreditasse nisso. As circunstâncias passam a nos intimidar e a gente acaba acreditando que a gente não é capaz, que a gente não pode, que a gente não consegue. E às vezes a gente tem um chamado para fazer, a gente tem um legado para deixar, a gente pode literalmente mudar a vida de muitas pessoas, só que a gente não faz porque a gente está com medo, a gente está inseguro. E essa trajetória de Moisés, que é narrada na Bíblia, ensina para mim e para você que mesmo pessoas improváveis, Moisés era um improvável, às vezes você é considerado improvável dentro da sua família, na sua cidade, na sua região, mas você pode também chegar à equipe de presidente da Herbalife. Quando começa a analisar a história das pessoas que chegaram à equipe de presidentes, não tinha ninguém que era ali super polido, super preparado, não. O que eu vejo na história das pessoas, principalmente no México, mais do que aqui no Brasil, pessoas simples tendo uma vida extraordinária. Mas quando a gente reconhece qual que é a nossa verdadeira identidade em Deus, a gente começa a realizar grandes feitos. Priscila, se quiser apertar o sinalzinho de mais aí, eu já te coloco para dentro, tá? Deixa eu dizer uma coisinha para você aqui, antes da gente chamar a Priscila. Da mesma forma que cada pessoa possui um propósito único desenhado por Deus, você e eu também temos. Quando a gente reconecta nessa identidade, a gente entende isso que Deus quer pra gente, a gente vai fazer coisas que você não tem nem ideia do que você é capaz de fazer. A gente vai caminhar com muito mais clareza e com muito mais confiança, mas você precisa acreditar nisso, você precisa tomar posse disso. Não importa o que você fez no passado, não importa o que aconteceu, não importa a cidade que você mora, não importa o número de seguidores que você tem na internet, não importa, deixa eu adicionar a Priscila aqui, não importa a qualidade do seu celular, é possível você se tornar grandioso, é possível você ter uma vida extraordinária, é possível você ter uma vida abundante. O louvor que a gente colocou agora aqui, bem-vinda, Priscila, o louvor que a gente cantou agora, né, que a Ludmila Fermer cantou, ele diz que os sonhos de Deus são maiores que os nossos. E às vezes a gente pensa pequeno demais. E não importa a sua cidade. Hoje a rua mais movimentada do mundo chama-se internet. E a partir da sua casa, com o celular, você pode chegar em qualquer lugar e em qualquer pessoa. Então, deixa eu dizer para você, sai daqui hoje acreditando que você pode, que você é imagem e semelhança de Deus, com um pequeno Deusinho aqui na terra, você tem um poder enorme. Eu gosto de terminar sempre com a frase do pastor Júnior Rochirola. Ele diz o seguinte: quando a gente sabe quem a gente é, a gente literalmente vai ser aquilo que nós nascemos para ser. Então eu queria que você pensasse nisso. Hoje é a nossa live de número 1378. As lives estão no YouTube gravadas, a maioria delas, acredito que mais de 90%, então deve ter mais de, sei lá, 1.200 lives gravadas entre Instagram e YouTube. Se você quiser, pesquisa lá, sempre alguém me pergunta, né? Agora deixa eu dar uma dica para você. Tem gente que me manda uma mensagem: Wellington, onde está aquela live tal? Meu irmão, da mesma forma que eu vou ter que procurar, você também procura, me ajude aí, tá? Por favor, procure a live lá no Instagram, no YouTube, senão eu não vou fazer, não vou trabalhar. E a gente falou hoje de manhã sobre levar valor ao mercado, e a pergunta que a gente tem que fazer é: eu estou levando valor ao mercado? A gente começa sempre com uma frase do dia, antes de eu promover a Priscila aqui, e a frase do dia, ela diz o seguinte, anota essa frase aí, pensa nela. Ela diz o seguinte: crescer dói,
mas estagnar dói mais ainda. Eu já não aguento mais estar no PIN de presidente, não aguento mais. Pelo amor de Deus, está na hora da gente, cada um de nós, sair do nível que a gente está, da vida que a gente tem. Está na hora da gente partir para cima, fazer dos próximos anos os melhores anos. Mas você precisa entender isso, que eu sei que dói crescer, mas também ficar parado, não sair do lugar, não evoluir, dói mais ainda. Hoje nós temos ela, membro da equipe de presidentes da Herbalife, voltando aqui na nossa live, Priscila Forte. Priscila, muito obrigado. No dia que eu chamei a Priscila uma semana atrás, ela estava de férias, cara, na praia. Eu falei assim, rapaz, vida de patroa. Mas hoje a Priscila está aqui com a gente. Brigadão, Pri, por ter aceitado o convite. Seja muito bem-vinda. A gente vai hoje debulhar de perguntas aqui. E a primeira é, só para as pessoas se identificarem um pouquinho com você, fala pra gente, quando a Herbalife apareceu na vida de Priscila, se tinha insatisfações, quais eram? Bom dia, meu amigo, tudo bom? Bom dia, um chazinho aí para nós, né? Começar o dia com tudo. Primeiro eu quero começar agradecendo o convite, né? E também dizendo que trabalho maravilhoso que você sempre faz aqui com esse café com o presidente, né? E é incrível esse trabalho, as pessoas poderem conhecer um pouquinho das histórias. Muito obrigada. As minhas insatisfações antes, né? Era assim, lógico que a insatisfação a gente não vai falar todas, porque todo mundo é insatisfeito. Aqui é 2 minutinhos só para a pessoa contextualizar. Na época em que eu conheci a Herbalife, né? Eu sempre ouvi muito do meu pai que para as pessoas darem certo na vida, elas tinham que ser dona de um negócio e sem sócio, né? Porque essa combinação era o que eu ouvia. Tem gente que ouve que tem que ser empregado a vida toda, o outro ouve que tem que estudar. Meu pai sempre falava, olha, você vai ter que ter o seu negócio próprio, porque empregado nunca vai longe na vida. Eu via muito isso. Só que graças a Deus que eu fui muito bem criada, eu sempre entendi. Eu vim de uma família de classe média alta, meus pais me deram de tudo, mas eles deram principalmente educação, que eu acho muito importante hoje as pessoas entenderem que os pais, mesmo se eles estiverem trabalhando uma loucura, tem que fazer alguma coisa para ter tempo livre, para poder ensinar os filhos, né? Porque o que adianta você estar correria lá e ele investia tempo em dizer o que é dele, o que é meu eu vou construir. Parece óbvio, mas tem gente que não. Tem gente que acha que o que ele é o que o pai é, enfim, fica vivendo no mundo da maionese. Então eu falei, meu Deus, como é que eu vou começar um negócio próprio? Com baixo investimento. Então, quando eu conheci a Herbalife, eu estava pensava, nossa, mas se for algum produto, eu vou ter que investir em alguma coisa. Eu pensei em fazer alguma coisa, porque eu falei, uma coisa de serviço, talvez invista menos, mas estava longe. Eu pensava assim que ia ser daqui 5, 10 anos. Eu conheci a Herbalife, eu tinha acabado de fazer 24. Então, quando eu fui num evento da Herbalife, eu nunca tinha ouvido falar da Herbalife. Estou 22 anos no negócio, não era como hoje a marca forte assim. Então, enfim, eu entrei numa sala e fiquei meio estranho. O pessoal fala quanto ganha, que coisa esquisita, né? As pessoas falam quanto ganha. Um monte de gordo ficando magro, pobre ficando rico. Não entendi muita coisa, mas assim, eu entendi que era um negócio próprio, né? O que mais que eu entendi? Negócio na bolsa de valores. Você pode não entender de negócio, mas se tá na bolsa de valores é sólido, principalmente se for de Nova York, que é a bolsa mais chique do mundo, né? Só tem Google, Disney, etc. Pô, o negócio é bom. E outra coisa, quando eu entrei na sala, tinham dois grupos de pessoas muito grandes aquele dia. Tinha muitos israelenses, muitos judeus do original, né, que é o de Israel. E eu sabe qual que é? Eu não tinha amigos judeus antes. Pensei, judeu é aquele que é assim. E é bom de Verdade. negócio. Isso que eu entendia. Se eles abriram a mão para fazer esse negócio, é bom. Eu tinha boas credibilidades em relação a negócios com judeu. Judeu é bom com dinheiro, gosta de dinheiro. E tinha muito japonês. E japonês é uma pessoa séria. Eu falei, tem judeu, tem japonês, é empresa séria e tal. Então, assim, decidi entrar no negócio muito mais pela decisão do que qualquer outra coisa. Falei, pô, um negócio próprio, eu sempre quis. Não tem sócio, maravilha. Tem mentores, que é melhor ainda, que vai te ensinar a crescer. E principalmente o baixo investimento, né? Que queria saber, não importa onde você tá, importa para onde você vai. Eu não era formada em nada, era só uma estudante, tentei várias faculdades, não formei nenhuma. Então, eu tomei a decisão de fazer Herbalife por isso. O sonho do negócio próprio e poder começar com baixo investimento. As pessoas estavam dispostas a ensinar e foi mais ou menos essa combinação de coisas. Priscila, você já esteve aqui na live antes. E você falou um negócio que eu tenho 60 anos e eu nunca tinha ouvido. E eu não sei se você falou antes e eu não prestei atenção. Você falou assim, meu pai falou que a gente tinha que ser dono de um negócio próprio. Isso eu já ouvi dezenas de vezes. Mas eu nunca tinha ouvido ninguém falar sobre não ter sócio.
É a primeira vez que eu ouço, ou eu lembro, ou eu fixei que alguém falou isso. E é um bom argumento, galerinha, para a gente ter isso aí como tipo um pitch de recrutamento, né? Ó, você quer ter o seu negócio próprio, mas às vezes você vai precisar de um sócio, e sócio geralmente, às vezes, no problema, dá dor de cabeça lá. Eu conheço gente que entra com dinheiro, o outro com experiência, no final, um que saiu sai com dinheiro e o que entrou com dinheiro fica só com a experiência, né? E ainda fica reclamando. Então é um bom argumento para É, a é porque, gente. é porque o sócio é uma caixinha de surpresa. Pode ser que Sim, você encontre um sócio maravilhoso, mas às vezes quando entra na questão de dinheiro, né, você nunca sabe, você não só conhece uma pessoa mesmo, às vezes quando tá tudo muito ruim ou quando tá tudo muito bom. E um verdade. negócio vai ter todos os tipos de altos e baixos. Então, na hora de começar o negócio, tá tudo lindo, maravilhoso, mas na hora do vamos ver, nunca se sabe, né? Você falou um negócio aí, Priscila. Eu acho que negócio é mais ou menos igual casamento, né? Na hora do ruim é que a gente vê quem é quem, né? Mas tá dando Exatamente. tudo ruim. Priscila, vamos lá. Se você pudesse escolher assim, a maior conquista que a Herbalife trouxe para você, que às vezes você não viu seus pais ou seus familiares e amigos tendo, mas aqui é possível realizar. Nossa, é assim, é 2 segundos para responder, não preciso nem pensar, porque são muitas, mas a principal de todas, e são duas que estão juntas, né? Primeiro é a liberdade, que as pessoas, elas, às vezes, a liberdade, às vezes, até mais do que. Porque a pessoa fala, o dinheiro traz liberdade. Nem sempre. Eu conheço muitas pessoas muito bem-sucedidas, mas para que tudo aquilo seja bem-sucedido já é difícil prosperar no Brasil. Elas não têm. Elas não podem mudar de país do nada, como a gente já fez, porque a Herbalife te dá liberdade de tudo, de tempo, de dinheiro, sem limites, né? Então, a liberdade de poder fazer as escolhas que você quer e tempo. As duas coisas, né? Que são valores que não têm preço, né? Mas que tem um valor inestimável, né? Uma coisa de você poder fazer escolhas. E isso é uma coisa que hoje em dia, né, você fica muito escravo de tempo e de liberdade. E é isso que eu acho o melhor de tudo. Eu tô vendo aqui, anotei um negócio que agora que a Priscila falou, né? Aí eu fui pensando, a gente, como presidente, viaja muito dando treinamento, né? Se eu quisesse pegar só essas lives aqui, condensar, dá pra me dar treinamento o ano inteiro, sabia? É muito conteúdo aqui que tem aqui. Priscila, me diga uma coisa, é fácil hoje a gente ver você na equipe de presidentes, né? Você e o Lucas, família maravilhosa, mas teve um momento difícil, né? Eu imagino, né? Nos seus momentos difíceis, o que que fez você ficar determinada e manter no negócio? Então, eu acho que poderia traduzir isso para a vida também, porque poderia ser um momento difícil ou no negócio ou na vida. O principal que fez eu ficar no negócio, com toda certeza absoluta, é a possibilidade, que é uma das coisas que eu mais gosto da Herbalife, de você ter uma mentalidade bem desenvolvida. Porque eu aprendi que você trabalhar a mente é como você trabalhar o músculo. Se você vai na academia todo dia e para um pouco, quando você volta, dói. E a mente também vai atrofiando. É todo dia ouvindo, imagina um país como o nosso, né? Que é tudo muito negativo. E eu não estou falando de política, economia, nada disso. Sempre tem muita coisa ruim. Quando não é a política ou a economia, é a violência, é o mundo todo. Mas aqui como é aquele monte de coisa, não tem como não se contaminar. Né? Então, assim, você poder ter saúde física, né? Nem vou falar da física, porque é tanta coisa para comer, gordura, açúcar, sal, o assunto não é esse. E você ter aquela poluição mental, qualquer pessoa mais desenvolvida do mundo, se não trabalha aquilo todo dia, ela pega um momento e fica louca, igual as pessoas ficaram na pandemia com o Covid em casa, porque não estão preparadas, né? Um dos grandes momentos difíceis para mim foi a pandemia, né? E não o negócio como um todo. Meu Deus, tá todo mundo trancado, aquela coisa ruim. A gente, graças a Deus, não vive em país que tem terremoto, não vive em país que tem guerra, né? Enfim, a gente vive com essas condições, mas a pandemia, essas coisas, se não fosse a mente trabalhada, eu não conseguiria poder, porque ela tem que ser trabalhada todo dia. E a Herbalife leva isso muito a sério com a gente, né? Você, às vezes, é igual falar, você sabe que você tem que fazer alguma coisa, mas se você não lembra todo dia, não olha, você deixa para depois, é tanto correria a vida das pessoas, ela faz isso, 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 desenvolvimento pessoal, não tenho tempo para essas coisas, a pessoa pensa. Mas aqui, como é trabalhado todo dia, não tem como esquecer. E aí, quando você precisa de verdade ter um bom controle emocional, você poder pensar com clareza, né? A clareza é poder. Então, eu me sinto muito poderosa por trabalhar num negócio que incentiva que eu me desenvolva, né, para esse potencial.
Priscila, já que você acabou de falar desse assunto, e hoje eu estava dando uma olhada nos seus stories, eu vi hoje, antes de 6 da manhã, você estava postando lá a leitura de um livro. Já que você falou nisso, qual que é a importância aqui da leitura, do desenvolvimento pessoal, para a gente alcançar o sucesso aqui? Olha, você pega um assunto que eu gosto, né? Então, vou ser bem sucinta na resposta. Eu sempre amei ler. Tem muitas coisas da escola que eu não gostava, nunca fui CDF, pode ver, não era formado que eu entrei na Herbalife, comecei um monte de faculdade, não terminei nenhuma. Mas eu sempre gostei de ler. E quando eu tinha 13 anos, a minha avó me deu um livro, né, que chama Pés no Chão, Cabeça nas Estrelas. Que é o livro Sucesso Não Ocorre por Acaso, do Lair Ribeiro, de PNL, só que para jovens. Quando eu li esse livro, eu fiquei apaixonada por esse tema. E aí eu comecei a ler. E eu acho que, assim, a gente não tem como pensar duas coisas ao mesmo tempo. Mesmo que a mulher ache que ela pensa, não consegue pensar duas. Então, Verdade. se você é uma pessoa que é muito ansiosa, acontecem situações, como a gente falou, situações difíceis, você está com uma preocupação, você está passando uma coisa muito assim. Se você estiver pondo coisas boas para dentro, coisa boa entra, coisa boa sai, né? Lixo entra, lixo sai. É sua responsabilidade nutrir sua mente. Tanto é que outro dia falou assim: nossa, eu já li mais. Alguém falou: quantos livros você já leu? Eu falei: mais de 1.000. Pessoal, por que você contou? Não, porque eu sei quantos anos fazem que eu leio, quantos Sim. livros eu leio por mês e faço vezes os anos. Já deve estar em 1.200, sei lá. Eu leio um a dois por semana. Se é uma semana que tá livre, férias, assim, consigo ler três. Se é uma semana que tá um pouquinho mais apertada, sempre um, né? Então é importante, a importância de você ler é que você não tem jeito. Se você é muita coisa ruim. Então, assim, do mesmo jeito que eu sempre gosto de comparar com a comida. É nossa responsabilidade comer as coisas boas, porque as coisas ruins a gente sempre vai comer. Não tem como a gente não ir no supermercado, não comer nada sem conservante, nada sem sal, nada sem... A gente evita, mas então é nossa responsabilidade nutrir o nosso corpo com uma mente, com chá, desintoxicar, comer as fibras e tudo mais. É nossa responsabilidade todo dia por coisa boa na cabeça, porque as ruins vão entrar automático, não vai ter jeito. Entendi. Galera, são 7 horas e 20 minutos, 106 pessoas na live. Hoje a gente tem aqui membro da equipe de presidente da Herbalife com mais de 20 anos de experiência nesse negócio. Entrou muito jovem e chegou no nível máximo da empresa, apesar que tem outros níveis para cima ainda, que a gente vai partir para cima agora nos próximos anos para alcançar esse nível. Então, me mete o dedo no aviãozinho aí, sabe por quê? É mais fácil mandar aviãozinho do que chegar a equipe de presidentes. E se você não consegue mandar aviãozinho, imagina chegar a equipe de presidente. Então manda logo 20 aviãozinho aí para a gente bombar essa live e bater 150 antes das 7h30. Priscila, vamos lá, vamos começar a trabalhar então. Eu sei que na sua organização tem vários espaços Vida Saudável e hoje é uma das plataformas e formas de desenvolver um negócio de método de operação que dá credibilidade para o negócio, dá resultado, é uma filosofia que as pessoas são focadas em consumo diário. Se alguém aqui hoje resolvesse abrir um espaço Vida Saudável, que dicas, 3 dicas, duas, você daria aí para que esse novo espaço tivesse sucesso? Olha, eu sempre gosto de pensar o espaço Vida Saudável, assim como uma ferramenta, é uma plataforma de trabalho. Então, eu acho que a Herbalife é um negócio tão grande, né? Você tem tantas possibilidades, você pode estar num lugar que tem um plano de carreira. Eu sempre gosto de explicar para as pessoas do nosso grupo, ou enfim, seja quem for, e vai abrir um espaço de vida saudável, pensa na visão macro. Ou seja, qual é a finalidade do espaço de vida saudável lá na frente? Pô, é uma plataforma onde eu vou ter o meu escritório de trabalho, onde pessoas vão consumir meus produtos, eu vou passar pessoas por mim todos os dias, onde eu posso oferecer também oportunidade de negócio, onde eu posso desenvolver pessoas do meu grupo, e ela entende que é uma plataforma para desenvolver todo o trabalho da Herbalife. É porque o trabalho do espaço, ele é muito apaixonante. Quem trabalha com a Herbalife é passional, fala aí, ó. Então, difícil você pegar uma pessoa da Herbalife que é média, né? Não tem. Ah, eu Verdade. faço esse negócio por enquanto, daqui a pouco farei outra coisa. Não, eu tô aqui, vou mudar de vida. A pessoa olha de fora, não entende. O que é essa pessoa doida, né? É muito legal trabalhar por uma missão. Aí a pessoa começa a fazer espaço. Aí tem esses produtos maravilhosos. Ela começa com um shake, ela vai tomando chá. E às vezes a gente acaba ficando envolvido no trabalho diário, que não que ele seja menos, mas ele é só uma parte do todo. Então a pessoa fica ali, se apaixona pelo canudinho, né? A gente tem até essa expressão ficar lá animado, se apaixona pelos clientes e não entende que aí daqui, a partir dali,
pode ser muito mais, né? E não é muito mais porque o cliente não é importante. Justamente porque o cliente é importante, que se você tem muito mais, vão existir outros pontos a partir de você. E você pode ser uma pessoa que é um grande varejista, atacadista, com muitas outras pessoas consumindo a partir de você. Então, se ela já abre a plataforma com essa cabeça, ela já vai realmente fazer um plano de prospecção muito maior, que eu recomendo. Você tem que fazer todo o trabalho da pré-inauguração. Cada um usa um nome, mas é um protocolo para que você consiga fazer uma divulgação para já abrir com bastante clientes. Então, assim, o que não falta hoje, como muito bem você falou, Wellington, aqui nessa era da informação, é conteúdo. Então, não só os conteúdos que tem aqui das lives, quando assim, estude bem estudado a parte da prospecção. Essa parte é de graça, é barata, você pode fazer a partir da sua casa, você vai ver, tem lives explicativas, Zoom, YouTube. Eu amo que a Herbalife dá toda uma estrutura para que as pessoas saibam de tudo. Não tem nenhuma informação que ela não vá saber. Então, Verdade. ela olha o protocolo, faz os números para já abrir com bastante clientes e aí já tem todo um fluxo. Então, as minhas dicas seriam ter a visão do todo. Então, ver se no seu trabalho diário que você organizou, você está conseguindo fazer tudo. Se não tá, não tem problema, ninguém está sabendo, mas você vai ajustando. Será que eu estou todo dia prospectando? Apresentando o produto e também o negócio, e está faltando um negócio, o que eu faço? Meu fluxo tem que ser maior. Uns ficam para o produto, uns ficam para o negócio, e assim vai. E aí é por isso que a gente tem mentor, a gente pode ter essa orientação. E a segunda coisa, fazer uma pré-inauguração bem feita, né? Porque você já abre muito bem. E, logicamente, sempre linkado, não existe ferramenta avulsa solta, sempre muito conectado ao sistema. Sempre está no sistema da sua cidade, no sistema do seu país, né? A pessoa tem um espaço, ela quer ir para onde? Ela quer ir para o Panamá, ela tem que ir para os eventos internacionais todo ano numa extravagância, para voltar energizado, pegar as melhores coisas da Herbalife, que é o que eu falei, que ajuda a gente nos momentos difíceis, que é a cabeça. Sempre trabalhar a cabeça também. Show. Galerinha, aproveitando que a Priscila falou aqui, enquanto ela tá falando, eu tô pensando aqui, né? E eu queria que você que tem espaço, ou que vai abrir um espaço, e às vezes a maioria aqui na live já tem espaço, o seu espaço tem que ter, na pior das hipóteses, 4 entradas de dinheiro. Uma é o consumo, acesso ali no espaço. Outra, não dá mais para quem tem espaço não trabalhar com delivery, galera. Tem gente que não vai, por algum motivo não vai no espaço, ficou trabalhando não sei o que lá. E você tem que se profissionalizar em delivery. Nem que você comece a divulgar aí, mas tem que entrar dinheiro de delivery no seu espaço todo dia. Nosso espaço tem dia que entra muito mais dinheiro de delivery do que propriamente de acesso, tá? Terceira coisa que precisa entrar dinheiro no espaço Vida Saudável é venda de produto fechado. Não tem como você ter um espaço que faz delivery, faz consumo, mas não está vendendo produto fechado. Transformação corporal, programas. E número 4, recrutamento. Usar o escritório ali, o espaço como escritório, fazer uma apresentação, no mínimo uma por dia. Vamos pegar o Flex 45, uma apresentação de produto e uma de negócio. Vamos usar o espaço ali como essa plataforma que a Priscila acabou de falar. Beleza? Priscila, vamos lá. Você falou de desenvolvimento pessoal. E eu não consigo imaginar alguém chegar no PIN de presidente e se não tornar um líder. E aqui na Herbalife, qual que é a importância da pessoa ser líder? E não tem nada a ver com PIN, tá? Porque o cara pode ser líder como equipe mundial, líder como Guedes, líder como supervisor. Qual a importância de ser líder aqui para o nosso negócio? Não tem nada a ver com o PIN, porque líder é uma atitude, né? Não é um resultado de cheque. Você pode, todos os dias, ser uma pessoa que se comporta como alguém que é da equipe de presidentes, né? Em que sentido? Cuidar, primeiro tem que gostar de gente, né? Sinceramente. Às vezes você vê que em outros lugares as pessoas elas têm aquele ambiente hostil no trabalho, né? E às vezes a pessoa não é ruim. Simplesmente ela tá num lugar que quem vai ser promovido a gerente só tem uma pessoa, por exemplo, no departamento. Então ele tem que olhar todo mundo como se fosse concorrente. A pessoa está querendo melhorar a vida dela. E em muitos lugares, para melhorar a vida dela, o outro não pode melhorar também, que pega o lugar dele. Então é um ambiente estranho. Então, assim, se você está num lugar que tem a possibilidade de quanto mais um cresce, todo mundo cresce, relaxa com essa parte. Você pode gostar das pessoas. Quanto mais um cresce, mais todo mundo cresce. Então, isso já muda completamente a regra do jogo. Então, é muito mais fácil você ser líder num lugar onde você pode desenvolver pessoas e ajudar outras pessoas a se desenvolverem, que até se elas passarem na sua frente vai ser bom para você. Então, isso é o primeiro ponto, né? Você pode realmente se dedicar
a crescer e ajudar outros, porque o líder é aquele que inspira, mas não é aquele que cresce sozinho, é aquele que venham comigo também. E aqui você está num ambiente propício a isso. Então, a minha primeiro ponto de partida para falar da importância da liderança da Herbalife, porque às vezes a pessoa está chegando na Herbalife agora, vindo do mercado de trabalho, está num cargo executivo, ela não entendeu que aqui o jogo é completamente diferente. É que você está num lugar onde você realmente, no ambiente certo. Eu vejo muitas pessoas boas que têm total capacidade de liderança, mas dependendo da empresa onde ela tá, ela não consegue desabrochar tanto. Ela tem que ensinar até certo ponto, ela não pode ser ultrapassada. Então, ela já tem o potencial e não tá no ambiente correto. Então, a liderança como um todo, ela é uma coisa que traz uma energia muito boa pra gente, porque quanto mais você se esforça para mostrar a visão de futuro para alguém, mais claro fica para você. Então, você se torna uma pessoa muito melhor quando você decide ser líder. Vamos partir do ponto de princípio que é a partir do eu. E não por um egoísmo, né? Você entra na Herbalife, você tem a possibilidade aqui de ouvir Jim Rohn, né? O maior líder de todos os tempos. E a coisa que ele mais fala, eu canso de falar isso nos meus treinamentos. Na verdade, eu não canso de falar isso nos meus treinamentos. É o quê? Trabalhe mais duro em você mesmo do que no seu trabalho e você fará fortuna. Então, a primeira pessoa que a gente tem que liderar é a gente mesmo. Sempre a partir da gente. Em quê? Pô, se você. Vamos começar do básico. Você não consegue se controlar para tomar um café da manhã, acorda de manhã, vai tomar um shake, né? Aí você já sabe que dependendo do que você for comer, faz mal para sua saúde. Pô, você vai perder por um chocolate, a sua mente é tão fraca assim. Então, você começa a fazer com você uma disciplina para poder inspirar os outros. Então, olha que legal, para eu fazer as pessoas terem uma vida mais saudável, eu vou começar comigo, então eu vou ficar muito melhor. Né? A gente sempre fala, quanto magro, mais saudável e melhor a gente tiver, mais dinheiro a gente ganha. Olha que loucura que é esse negócio. Show. Então, assim, é muito agradável ser líder especificamente na Herbalife, porque as nossas características como líder, que é cuidar melhor da gente, a gente cuida melhor do outro. Então, assim, eu acho fundamental para um líder ele saber administrar o tempo dele, né? Porque a coisa mais importante que as pessoas têm é o tempo. Não adianta falar que não, é o tempo. A partir do tempo é que tudo acontece. E olha que loucura, Wellington, todo mundo tem as mesmas 24 horas. Do cara mais mendigo da rua que não tem nada, não tem ninguém, ou aquele cara que só faz besteira na vida e faz todas as escolhas erradas. Até o Elon Musk, ele não consegue ter um dia com 1 milhão de horas. Ele também tem 24 horas. O tempo dele também é limitado. Qual que é a diferença? Como cada um gere seu tempo. Pô, quanto tempo eu vou gastar ou investir na minha vida o tempo todo? Então, eu acho que tem coisas que vêm com a maturidade. Você também é uma pessoa que tem tempo de Herbalife como eu, com certeza sua cabeça é outra desde que entrou, não só no negócio, como na vida, né? Já envelhecendo, vai amadurecendo. Envelhecer não serve só pra ficar velho, né? Pelo menos tem coisa boa também. Fala aí, Wellington. A Verdade. gente amadurece e entende que, poxa, quantas horas eu vou dormir por dia? Né? É um sono reparador ou é um sono não? Aí eu acordei. Como que eu vou gerir meu tempo, né? O que que eu vou consumir, o que que eu vou comer, o que que eu vou fazer, como que eu vou ser produtivo. Então, uma pessoa que entra na Herbalife e ela tem agora a oportunidade de trabalhar para desenvolver um futuro incrível. Ela começa sendo líder dela mesma. Parece aquelas frases feitas de livro, mas não é, não tem jeito, né? Se como você vai ajudar o outro a cuidar da saúde e ter uma melhor versão dele se nem você faz? Como você vai ajudar alguém a ganhar dinheiro se você nem você ganha? Como você vai ajudar alguém a construir uma equipe se você. Então, assim, tudo aqui é baseado, né? Como o pessoal gosta de falar muito hoje, skin in the game, que é a pele em risco. A gente só fala do que a gente faz. Como é que eu vou falar Verdade. de uma coisa que eu não sei, né? Então, essa para mim, é o grande poder da liderança. É que para você ser um bom líder, significa que você está tendo uma boa vida. Show. Galera, a Priscila estava falando aqui, né? Ela falou aí do café da manhã. E eu acho que é um bom argumento para venda, sabia? Quando alguém fala assim, ah, mas eu gosto de tomar minha cervejinha, eu gosto lá de comer meu pão com café e manteiga de manhã. E uma boa conversa para você falar para o cara assim, meu irmão, se você não consegue ganhar de um pão com manteiga de manhã, você vai ganhar de quem nessa vida? Só para lembrar, para o cara pensar assim, opa, vem cá, é tão simples isso, é mudar hábitos mesmo ali e vai mudando aos poucos, entendeu?
Não, e podia ser Galerinha, tudo, né, Wellington? A pessoa já pode começar o dia perdendo do despertador, né? O cara é obrigado a acordar exatamente. aquele horário, ele aperta a soneca, dorme. Você já diz pro seu cérebro que seu dia é tão ruim que você não tem vontade nem de levantar. Seu subconsciente já fica errado logo cedo, né? Você quer ganhar da vida de 5-0 logo de manhã, acorda, despertou, se acorda, levantou, escova dente, já toma uma água, veste uma roupa de atividade física, vai treinar e lê alguma coisa, já 6-0 para você já, ó. Você já ganhou de 6-0 do fracasso. Galerinha, vamos lá. A gente vai falar de um tema aqui agora. Parabéns à galera que tô vendo gente de Portugal aí, gente de outros países. Fala uma coisa, escreve para mim nos comentários de qual cidade que você tá ou de qual país, só para a gente saber um pouquinho de quem está aqui na live hoje. Ó, O que eu queria. você não perguntou para mim, Wellington, mas só para falar assim uma coisa que eu acho muito legal do nosso negócio. A gente falou de rotina, tal, não sei o quê. Tem gente que acha a palavra rotina, o cabelo até arrepia. Uma coisa que é muito bacana da pessoa fazer Herbalife, né? Você perguntou para mim, que é o tempo, a liberdade, mas eu acho muito legal é que a Herbalife te dá a chance de você poder mudar todo dia o que você quer, os seus objetivos, a sua rotina. E às vezes, cada fase da vida a gente está de um jeito. Foi ter na Sim, Herbalife com 23, não tinha filho. Se eu quiser trabalhar 12, 14, 16, 18 horas, escolher uma ferramenta, eu faço ali. Aí você vai, cresce, vira presidente. Se chega uma hora que você quer tirar uma pausa e fazer Herbalife mais light, você faz. Daqui a pouco você quer fazer de novo. Num trabalho convencional, sendo que a vida mudou, a pessoa não faz isso. Principalmente verdade. a mulher. Porque a mulher, assim, ela tá lá trabalhando e tal. Aí a hora que ela resolve ter filho, às vezes o ritmo muda. Se ela quer ser mãe presente, meu Deus do céu, ou eu largo o trabalho, mas eu não posso, eu tenho que ter dinheiro. Já vira outro estresse, a vida já tá em outro. Ela não tem um trabalho que pode se adaptar à vida dela e ela poder ter esses momentos de acelerar e recuar. Né? É uma loucura isso, né? Tanto a mulher quanto o homem. Não tem essa possibilidade. Se ela fizer isso, ela perde para o mercado de trabalho. E as pessoas não param para pensar. Ela está muito animada ali quando ela começa a carreira, mas depois não se encaixa as coisas. Por isso que as Verdade. pessoas vão ficando frustradas com a carreira, com as insatisfações. Porque você perguntou, minhas insatisfações de 20 e poucos anos atrás eram uma. Agora já são outras, né? Verdade. Galerinha, 7h35, 140 pessoas na live. Mete o dedo no aviãozinho, vai pra gente bater logo 50. Manda para 10 aviãozinhos aí, 10 pessoas. Pode ser que essa pessoa que vai receber o aviãozinho, você pode estar ajudando a mudar a vida dela no dia de hoje. Quem sabe ela pode até tomar a decisão de entrar no negócio em função dos depoimentos da Priscila. Tô vendo gente aí do Brasil e de várias cidades que às vezes nem tem sistema de treinamento lá, às vezes está a 1.000 quilômetros de um sistema de treinamento e você tem a oportunidade de assistir aqui na live. A gente vai falar de algo agora, e eu já falo aqui na live, mas quero repetir. Você tem um presidente na sua organização. Então, a prioridade é você dar ouvidos para o que a sua linha de presidente prega, preza, promove. Então, siga ali mais ou menos o que o seu presidente segue, orienta e pega as lives e só vai fazendo alguns ajustes, tá? Priscila, eu queria fazer uma pergunta assim, muito abstratona, assim, ó. Eu queria Adoro saber, pergunta abstrata, pode fazer. a pergunta abstrata é: como é que Priscila, se está certo ou errado, não importa, mas como é que Priscila pode trazer para a gente pensamentos dela? Como que ela acredita que alguém pode ter um negócio sólido aqui na Herbalife e um negócio crescente? Né? Às vezes todo mundo fala de espaço, mas você acha que bom é por um total. Então, mas eu quero saber a sua opinião. Alguns pontos que alguém pode, no seu entendimento, fazer para ter um negócio sólido e crescente aqui na Herbalife. Ai, adorei sua pergunta. O primeiro ponto, né, é você entender, né, fundamentalmente entender o tamanho do seu negócio. Para você ter um negócio sólido, você tem que entender a solidez do nosso negócio Herbalife. Então, quando você entende que você tem, como você deu o exemplo aqui, né? Porque às vezes a pessoa reduz assim, por exemplo, a gente falou de espaço vida saudável aqui, né? Ai, não gosto de espaço vida saudável. Por exemplo, não vou fazer Herbalife. A pessoa não entendeu nada do negócio, não entendeu nada. Você pode escolher a ferramenta que você quiser, tem várias, inclusive várias que nem existiram, né? Então, assim, eu acho que para a pessoa ter um negócio sólido, primeiro ela precisa entender o que é essa grande empresa Herbalife. E o melhor de tudo, ela tem fundamentos e princípios muito simples, que qualquer pessoa pode entender, não é nada mirabolante. Então, assim,
Você pode fazer analogias, você pode colocar isso como uma. Pensando a partir de outros negócios. Primeiro ponto, né? Você saber como que você constrói um negócio sólido. Você entrou na Herbalife, você não vai ser mandado embora e seu negócio não vai falir. Que já são duas coisas maravilhosas. Porque no Brasil, 80% das empresas fecham até 5 anos e num emprego. A empresa pode ser uma das que vai falir, mesmo você não for mandado embora, você pode ser mandado embora, você. Então, primeiro ponto, a solidez está que você não tem como, só se você quiser sair. Então, você não vai ter ninguém que vai trabalhar contra alguma situação. Segunda coisa, é um negócio onde você pode se multiplicar suas horas, né? Lembra que eu falei aqui a diferença? O Elon Musk tem 24 horas, talvez ele tenha milhares, milhões. Por quê? Porque com o tempo dele, uma parte é a parte que ele gere a vida dele. E quanto mais tempo você tem, mais tempo você tem para ganhar dinheiro, que compra o tempo de outras pessoas. E assim você tem muito tempo. Então, na Herbalife, se você quiser ter um grande negócio, no meu caso, o que é ter um grande negócio? Porque um grande negócio é relativo. Grande negócio é você poder ter liberdade. Acabei de falar aqui. Como você faz para você ter liberdade? Você precisa ter uma equipe grande, várias pessoas trabalhando e entender as coisas fundamentais. Nós temos um produto maravilhoso e nós temos que construir equipe, que é você ter a renda vitalícia hereditária. Então, assim, se você entender a regra do jogo da Herbalife, que é um negócio infinito, né? Você pode passar todos os tipos de altos e baixos. A Herbalife sempre te dá a chance de recomeçar. Então, um grande negócio Herbalife é aquele negócio que você entende que você tem que achar pessoas que, primeiro, você não tem que ficar correndo atrás das pessoas, porque o negócio é maravilhoso. Você vai atrair pessoas. Mas o nome do jogo é você encontrar líderes ou pessoas dispostas a serem líderes, porque a partir daí tudo vai fluir. Líder de verdade, não aquele que desiste no primeiro, ai meu Deus, o mundo tá acabando e tal. Encontrar pessoas que queiram a mesma missão que você, que queiram estar no mesmo ambiente, né? Porque o ambiente é muito mais forte que a nossa força de vontade. A gente está num ambiente riquíssimo de pensamentos, de ideias, né? Pessoas que tenham sonho. Na verdade, nem que tenham sonho, porque eu acho que sonho no fundo, então acho que todo mundo tem sonho. Só que as pessoas não têm coragem, às vezes, de realizar. Sabe que dá trabalho. Então, pessoas que sejam corajosas para querer realizar seus sonhos, não interessa se a gente sabe como realizar. Eu tenho um sonho que eu não sei realizar. Mas se você simplesmente tiver coragem de sonhar, se você for uma pessoa que consegue controlar um pouquinho ali o seu ego e estiver disposto a aprender, sempre tem pessoas melhores que a gente que ensinam aqui. Isso é uma coisa maravilhosa. E eu vejo assim, as pessoas que ficam mais tempo no negócio, né, não são nem as mais inteligentes, os que tiveram mais capacidade, são aquelas que você vê pelo discurso delas nos treinamentos. São aquelas que realmente entendem o valor da Herbalife, do negócio Herbalife. Elas dão valor. Elas dão valor para o que tem aqui, né? Uma empresa que cuida da gente. Imagina uma empresa que tem Cristiano Ronaldo. Imagina a maior conta do Instagram do mundo. Um cara que pega uma Coca-Cola e empurra para o lado, porque não tá nem aí para o tamanho da marca, e sim se o produto é bom. E o cara tem um produto com um rosto estampado num produto nosso. Não, quando que a pessoa ia ter uma empresa assim, né? Que usa os produtos. Então, assim, ela entendendo o valor, ela nunca vai sair de um negócio desse, né? Não porque é o único negócio do mundo, mas você entendeu o que eu quis dizer, né? Sim. Priscila, você falando do ambiente, né? E como que é esse ambiente nosso, difícil. Aí fora é normal as pessoas querendo derrubar o outro, e a gente torce aqui para todo mundo. Eu vi aqui alguém de. Eu tô vendo, Magno Vieira escreveu aqui. Na hora que Magno Vieira chega a presidente lá em Belo Horizonte, a história dele vai inspirar muita gente. Eu tô vendo a Beatriz de Portugal, e aí quando ela dá bem lá em Portugal, a gente usa a história dela aqui. Então, esse ambiente ele é muito favorável para as pessoas, mesmo pessoas às vezes, que não têm disciplina, na verdade, começarem a ter disciplina, começarem a mudar a sua mentalidade. E aqui que vem uma pergunta. Eu vejo nas suas postagens, né, que você está no meio de muitos líderes, tem um grupinho menor que são mais próximos, né? Eu vejo ali você, Lucas, Marcel, Vinícius e uma galera aí que é bem, bem próximo. Qual que é a importância da gente estar próximo de grandes líderes para a gente aumentar a nossa visão em relação ao nosso futuro aqui?
Ah, gente, esse negócio é sensacional. Primeiro que, se eu não estiver lendo aqui o nome das pessoas, meu amigo Magno, Portugal, né, morei em Lisboa, é porque eu não tô enxergando sem óculos, tá, gente? Eu não tô respondendo. Se tiver uma pergunta, o Wellington que vai ter que ler pra mim, porque realmente essa parte aí a gente tem como controlar. Mas, enfim, eu vejo assim, eu vivia num ambiente, antes da Herbalife, que eu não percebia, tá? Eu percebi depois que entrei, que ele era tóxico, né? Tóxico em que sentido, né? Porque eu não percebia tóxico do quanto que as pessoas vão falando na nossa cabeça, vão falando na nossa cabeça, e isso te faz mal. Você não vai conseguir, né? Eu já vi muitas pessoas falando pra mim, a sorte que você tem pai rico, porque você sozinha não ia ganhar dinheiro nenhum. As pessoas falam isso, gente, sem dó nem piedade. Mas eu não percebia que eu vivia nesse ambiente. Eu não sentia isso, não percebi. Né? Então, quando eu entrei na Herbalife, foi um choque total. O primeiro choque total que eu tive que no final do primeiro evento a gente tinha um jantar lá, enfim, e na noite do jantar, né? Eu vou falar nome aqui, quem não é da Herbalife mas não vai entender nada, mas enfim, sentada no jantar, a Inat, né, que é hoje equipe de presidentes, virou para mim e ela falou para mim assim: eu quero fazer, mas eu não sei como, eu não tenho dinheiro para começar, porque eu tinha R$ 0, eu não sei se eu vou conseguir fazer. Sabe quando você tá cheio de dúvidas? Você é estudante, você é jovem, não sei, não tenho credibilidade, ainda não tenho nada. Ela falou: se você quiser de verdade, você consegue. Ela falou: você pode. O jeito dela olhar no meu olho, não sei se era uma coisa que eu já não tinha faz tempo, que eu até comecei a chorar. Eu falei: gente, uma pessoa que nunca me viu, ela não sabe o meu potencial, não sabe, nunca não sabe quem que é aquela pessoa. Ela me conhecia faz 5 minutos. Ela viu mais em mim do que muita gente que convivia comigo todos os dias. Esse ambiente, eu tô falando só do primeiro dia, hein? Que eu fico Ó, arrepiada de ver. Que eu eu me já percebi arrepio. no primeiro dia. Eu No me primeiro dia arrepio só de ouvir isso. é chocante, Wellington. O primeiro dia no Herbalife. Não tô falando depois que você cresce, que todo mundo te abraça, que você tem os amigos. Eu falei assim, eu quero ficar aqui com essas pessoas. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu quero virar supervisora. Eu quero ficar aqui. Eu quero um ambiente que me leve pra frente. Que pessoas que acreditem em mim mais do que em mim, eu mesma. Não de pessoas que não veem nem minhas qualidades e querem ficar ali cutucando os defeitos para ver se a gente volta para trás. Então, isso que seria o ambiente tóxico do antes. Agora, o ambiente do depois, eu não vou nem falar. Eu lembro um dia que o Marcel falou assim para mim, né? Que é muito amigo nosso, como você falou, eu conheço o Marcel antes do Lucas até, 21 anos de amizade, é loucura isso, né? A empresa tem muitos amigos de muitos anos. E eu lembro que ele falou assim para mim: vem aqui pro 15K que eu tô te esperando, que é um patamar um pouquinho acima do meu, para quem não tá aqui. Falei: Marcel, você nunca mais me fala isso. Nunca mais você fala que você tá me esperando num lugar para eu chegar. Corre, corre, amigo, vai bem longe, que eu vou te alcançar. Porque a amizade, e aqui o ambiente é isso. Você quer que o outro vá, e você quer aplaudir, você quer ir também. Mas não tem essa de um puxa o outro, você entendeu? Ele não falou nem nesse sentido, ele falou num sentido bom. Mas isso é uma coisa boa. Você tá num ambiente em que as pessoas vão te dar conselhos para você ir para frente. E ó, aproveitando para falar isso aqui, as pessoas acham que ambiente bom e colocar a gente para frente é só ouvir coisa boa. E não é, tá? Não é. Verdade, Amigo verdade. bom de verdade também te dá puxão de orelha e ele te leva para o caminho certo. Ele te abre os olhos quando você não tá fazendo uma coisa que é tão legal. E isso as pessoas deveriam entender melhor. Porque as pessoas, elas têm meio ressalva de ouvir críticas, como se crítica fosse uma coisa ruim, mas se você está envolvido no ambiente correto, é por isso que é importante você estar envolvido com aquela meia dúzia de pessoas que te levam para frente. Ela vai te falar coisas para crescer. E é importante saber, né? Fala aí, Wellington, eu sempre falo, uma pessoa corajosa é aquela que aceita ter mentor. Porque o mentor, ele vai falar coisas que você não quer ouvir. Tem gente que fala que é ensinável, mas ele é falso ensinável. Ele só é ensinável com o que ele ouve, o que ele gosta. O que ele não Não, gosta, ele às finge vezes que ele não é ouviu. ensinável, mas não é obediente, né? Não obediente. Não, o que ele não gosta de ouvir é entrar por um ouvido e sai pelo outro. Então, assim, é cansativo às vezes ser mentora de pessoas. Olha, você vai ser mentor um dia aqui, talvez você já seja mentor. Você fala, a pessoa não ouve, fala, a pessoa não ouve, eu não falo mais já. Só, não é? Fala a verdade, velho. Então, a importância daquela meia dúzia de pessoas, eu falo assim, tem um. Eu vou até entrar um assunto que não tem nada a ver com a pergunta, mas tem a ver com a resposta.
Por exemplo, o quadro dos sonhos, né? Que antigamente a gente punha na parede uma cartolina, para quem é da Herbalife das antigas, colava as fotos da revista, que hoje em dia a gente nem usa mais a revista. E hoje eu acho os quadros de sonhos muito realistas, porque eu faço os meus, Wellington, no PowerPoint. E você pode escolher exatamente o carro, a casa, tudo idêntico. Você pode cortar a cabeça e pôr a sua num ambiente e ficar perfeito ali, visualizar muito bem. Então eu faço direto. Só que eu faço visualização de sonhos de realizações materiais e eu faço sonhos de realizações das coisas que o dinheiro não compra também, né? De Priscila, experiências, deixa de eu te mostrar um coisas. negócio aqui. Olha o meu quadro de sonho do meu corpo. É a minha Uau! cabeça no corpo de alguém. Maravilhoso, olha lá. Então, aí a gente vai olhando. Então, assim, e poderia falar disso como outras coisas, né? Eu já coloquei quadros dos sonhos dos meus filhos num colégio. Hoje eles até estudam nesse colégio, que eu tirei a cabeça, estava um corpinho da criança com uniforme, eu pus eles dentro do colégio ali, no ambiente, enfim, visualizava. Enfim, mas voltando aqui para cá. Eu não visualizo só essas realizações, porque às vezes você põe visualizar a casa, o carro, tal, o seu cérebro no subconsciente pensa, mas como que eu vou chegar lá? É mentira isso, né? Então, tudo isso eu falei para você por quê? Porque eu sempre coloco a minha meia dúzia de pessoas no meu quadro de visualizações. E tem dois tipos de pessoas nessa visualização. Tem pessoas que ainda não estão na minha meia dúzia de pessoas e tem pessoas que já estão. Aí você pergunta, por que que você tem pessoas que já estão? Porque você precisa continuar sendo relevante, bom o suficiente para estar perto de pessoas melhores que você. Porque senão você vai sair daquela meia dúzia daquelas pessoas top. O que você tem de bom para acrescentar para uma pessoa? E eu não estou falando de acrescentar no sentido interesseiro, não. Porque as pessoas estão num nível de mentalidade diferente. Você não pode estar com uma mentalidade ruim perto de outra pessoa, ela vai ficar 2 dias do seu lado e vai, ó, querer sair de perto. Então, eu olho o quadro e falo, eu tenho que continuar sendo tão boa o suficiente para ficar perto dessa pessoa. Eu tenho que melhorar para ficar perto daquela. E aí eu pego fotos, faço montagens, eu visualizo a minha meia dúzia de pessoas. E só para falar uma outra coisa sobre ambiente, porque eu vou pegar agora um ambiente completamente diferente. Quando nós chegamos em Portugal, né? Eu não conhecia ninguém. Pra não dizer que eu não conhecia ninguém, eu conhecia o Paulo Thiago, mas ele nunca foi próximo. Eu conhecia de ver algumas vezes no Brasil, não é que era meu amigão aqui, entendeu? Então, assim, não conhecia ninguém. Ele morava no norte de Portugal e a gente foi para morar no sul, que é em Lisboa. Então, não conhecia ninguém. Chegamos lá, e aí, quando a gente foi no primeiro dia no evento da Herbalife, eu me senti tão em casa, eu me senti tão em família, eu fui tão bem tratada que Herbalife, gente, é uma coisa que se eu explicar que não é só um negócio, quem tá aqui não vai entender até que você tenha a sua própria vivência. Eu cheguei lá, eu fiz amigos pra vida toda, Verdade. criamos conexões com pessoas. Eu falei, meu Deus, eu estou me sentindo em família. Claro, não é meu pai, não é minha mãe, mas, gente, a gente saía pra jantar. A gente fez amizades, é uma coisa assim que eu não sei explicar. É um ambiente que a gente quer para sempre, para nossa vida. Se meus filhos escolherem ser Herbalife para a vida toda, eu vou ficar felicíssima. Eu nunca vou Obrigado. impor o que meus filhos querem ser da vida, porque cada um, eu tenho essa aqui, né? Tem gente que gosta, né? Eu não, cada um cria o filho como quer. Apesar que meus filhos, o sonho deles ser presidente da Herbalife, é trabalhar com a Herbalife, desenha a Herbalife, porque vê a gente aqui, né? O meu filho mais velho, o sonho dele é ser jogador de futebol, mas ele já fica pensando, olha aí, mãe, eu posso ser que nem o Cristiano Ronaldo, porque ele é jogador de futebol, mas ele também tem alguma coisa ali com a Herbalife envolvida, então, assim, isso é muito legal, né? Sim. Galera, esse negócio que a Priscila falou agora aqui, né, desse ambiente, né, não importa se você chegar em qualquer país do mundo onde você nem sabe a língua, se você tiver um botãozinho, o cara vai te dar uma assistência, vai querer saber, vai querer conversar, saber como que pode te ajudar, você não está perdido em lugar nenhum. Eu vejo aqui nas lives, eu vi gente aqui de vários lugares do Brasil aqui. Se você precisar de algum contato lá em Belo Horizonte, vai ter alguém para te ajudar. Se tiver alguém lá no sul ou no norte, vai ter alguém para te ajudar. Isso não existe no mercado tradicional. Na verdade, literalmente é uma família. E como família, também tem, né, os desafios ali. Mas o importante é entender que sempre tem alguém para te ajudar. Se não é o primeiro, se não é o segundo, se não é o terceiro, alguém acima vai te ajudar. E em relação a patrocinador, seja grato ao seu patrocinador, porque ele te colocou aqui, te deu a oportunidade. Daqui para frente é de você para baixo.
mas se você estiver ali no meio, um ambiente como a Pri falou agora, isso vai te ajudar muito. Priscila, Ó, e aí, ó, o Daniel Cristiel aqui, ele tocou num ponto, ó, fiquei muito feliz de te ver no Chile. Você também que faz muita coisa online, Wellington, deve passar por isso. A gente tem amigos online. A gente chega num lugar, a pessoa te abraça como se fôssemos os melhores amigos que nos veem toda hora, porque o cara vê na live. Eu chego no final do semestre, essa pessoa, nossa, eu assisto o seu programa na terça-feira de manhã. Ó, eu assisto o seu programa, é ótimo. Aí vem, abraça, tira foto. E é uma família que a gente tem presencial e online. A gente faz amigos do mundo todo. E muitos a gente vai conhecer assim, né? Cada abraço gostoso, né, Wellington? Que a gente recebe, abraça, foto. É muito legal, né? Priscila, com esse negócio das lives aqui, né? Um dia desse alguém falou comigo assim, Wellington, eu tava lá no evento, eu vi, cara, mais gente tirou foto com você do que com o Pedro Cardoso. Olha a cabeça do cara, né? Porque a gente tá aqui todo dia. Então, ou seja, igual a Priscila falou, em qualquer lugar que você chegar, alguém ali, cara, reconhece. Uma coisa que eu gosto muito na Herbalife é a valorização das pessoas, tá? Como é que. E não é necessariamente um presidente para te ensinar, é uma equipe mundial que passa aqui na live e dá um depoimento e ele, às vezes, vai te inspirar, vai te ajudar com o depoimento dele, com o que ele está fazendo na prática. E é isso que eu queria que todo mundo aqui saísse dessa live hoje com esse pensamento. O meu objetivo é se tornar um distribuidor melhor para que eu possa inspirar os outros. O seu depoimento pode ajudar uma outra pessoa, sabia? Que não tem nada a ver com sua organização. Aí você pergunta, mas eu não ganho nada. Ganha sim, você ganha com o resultado dela e depois você vai usar a história dela. Então a gente tem que torcer todo mundo por todo mundo aqui. Priscila, já finalizando a live, duas perguntas para finalizar. Falamos de mentalidade, só depende de você. Falamos também de um grupo de amigos. E agora eu quero completar, você já até falou mais cedo aí sobre sistema. E a pergunta é, qual que é a importância dos treinamentos na formação da Priscila como líder? Nossa, essa pergunta é maravilhosa, porque os treinamentos, eles são justamente a parte mais fácil de você ter uma mentalidade incrível. Porque é só você entrar lá e prestar atenção e a sua mente ela vai sendo trabalhada. Todos os pontos que a gente cobriu aqui, todos eles a gente aprende e se desenvolve nos treinamentos. Porque, por exemplo, onde é que eu vou conhecer essas pessoas que vão ser a minha meia dúzia de amigos mais próximos? Nos treinamentos, né? E quando a gente diz treinamentos, são sistemas como um todo, tá? Por exemplo, férias. Muitos amigos eu conheci nas férias da Herbalife. Então, o sistema engloba os eventos todos da Herbalife, online e presenciais. Cada um tem uma função. Mas, assim, o STS, para mim, por exemplo, é o coração do sistema. Porque em um lugar você faz tudo. É um lugar onde você se desenvolve, ao mesmo tempo você apresenta um negócio para novas pessoas, então tem novas possibilidades, né? Você faz amizades, porque como é um evento mensal, você vai criando laços com as pessoas corretas e você tá ali e tal. E eu acho isso demais, né? E para falar uma frase única do treinamento, eu ouvi uma vez uma frase no começo de negócio, eu nunca mais esqueci. Eu adorei essa frase. Na verdade, são duas. A primeira é: o maior termômetro para o seu crescimento do negócio é o número de pessoas que você tem no STS todos os meses. Eu gosto muito dessa frase porque ela é muito profunda. Quando ela não falou é o número de pessoas novas que você tem todos os meses, é o número de pessoas que você tem no STS. Porque você também tem que reter pessoas. Então é uma combinação entre novos e pessoas que você retém, e o seu grupo assim vai se formando, né? Quem ganha mais dinheiro no evento? Quem tem mais pessoas na sala? Essa frase é clássica, tem tudo a ver com isso. E eu ouvi uma vez assim, teve uma época que eu queria saber, eu fiz uma pergunta para o meu presidente, eu perguntei para ele assim, né? Como que eu sei quando eu achei a pessoa que vai ser presidente do meu grupo? Como que eu sei quando eu achei a pessoa certa? Porque a pessoa certa entra, ela ainda é supervisora, que mundial. Verdade. E a resposta dele foi sensacional. A gente estava para entrar na sala do STS. E aí faz de conta que a sala do STS é aqui atrás de mim, aqui ó, no jardim, tá? Eu tô com você do lado de fora fazendo a pergunta e do lado de lá é a sala. Ele fez assim, é muito simples. Aí ele pôs a mão na porta da maçaneta e falou assim: aquelas pessoas que eu te perguntar que estão lá dentro e você tem certeza absoluta que estão lá, essas vão virar presidente. Aquela que você não tem certeza se hoje veio, hoje não, essa ainda não está pronta. E eu achei essa frase demais. Porque ela diz muito sobre o compromisso, ela diz muito sobre a seriedade que a pessoa leva para o negócio. E o negócio da Herbalife
o seu negócio da Herbalife é um negócio que você se dedica. Se você não se dedica ao sistema, ao treinamento, à construção, ele vai. Para mim, o melhor dia do mês é o STS, que é o dia que eu mais gosto, porque é o dia que eu vou lá, eu vou aprender, eu vou me desenvolver. Sempre a gente aprende, mesmo que for o mesmo VIP, é ele em outro dia, com outra energia, num outro momento. Então, eu realmente adoro. Então, se eu realmente adoro, eu vou trabalhar sempre para ter pessoas lá, né? Você vai num negócio arrastado, fala aí, Wellington. Pelo amor de Deus. Não, não tem como. Você vai um dia, você vai dois, você não inspira ninguém aí que nem você vai, né? Enfim, uma hora você para de ir. Então, assim, você tem que se apaixonar pelo que você quer conquistar na vida de verdade, né? E a regra do jogo, para você entender o seu exponencial de crescimento, está relacionada com o poder da alavancagem dos treinamentos. Então, além de tudo, além de ser muito legal, você ouve ideias, você se inspira, você ouve histórias, as pessoas estão animadas, é tudo uma delícia lá. Se você olhar todo o contexto do evento. E além de tudo, te dá alavancagem para você crescer mais ainda, como que você não vai gostar? Você pergunta assim para mim, Priscila, qual foi o seu melhor dia na Herbalife? Se eu tivesse que resumir, eu teria três. Mas eu vou falar, o primeiro, o melhor dia foi o dia que eu entrei no STS. Porque se eu não tivesse naquele dia entrado naquela sala e me apaixonado pelo negócio, os outros não viriam. Então, assim, para mim foi fundamental. Nossa, eu falei, como é que pode um negócio que é tão bom, é bom demais para ser verdade, é verdade. Então, assim, foi aquela paixão à primeira vista, aquele primeiro evento. O segundo foi que quando eu fechei a supervisão, depois de 5 dias ia ter uma extravaganza, que foi no Expo Center Norte, em São Paulo, o 8º ano da Herbalife. Na hora que eu cheguei, falei, meu Deus, mas o que é essa multidão de gente? A gente não imagina que é tão grande, não. Nossa, aquele monte de pessoas. Aí você fala, o cara perdeu 50 quilos, um tinha perdido 100 quilos, né? Duas de mim, ainda tem gente. É uma coisa de louco o negócio. Meu Deus. Aí você vai nos ganhos. Aí eu não sei se pode falar de ganhos aqui na live, mas enfim, eu vou falar. O cara foi lá, 50 mil, que acima houve mais. Gente, 50 mil é dinheiro hoje. Imagina 50 mil há 22 anos atrás. A hora que começou a subir, eu achei que ia subir 2 pessoas. Começou a subir, 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 subir. Ele falou assim: 60 para cima ou mais, o resto pode descer. Ele mandou as pessoas descerem. Falei, meu Deus, começou a me dar uma falta de ar. E as pessoas felizes, não é que ganha dinheiro, são animadas. E quanto mais ganhava, porque o grupo era maior, eu falei, gente do céu. E o terceiro, gente, agora para vocês, eu tenho que falar, e é uma inspiração. E foi inigualável. O terceiro foi no dia que a gente virou presidente. Não, gente, não eu poderia falar ele em reconhecimentos, mas o principal foi: a gente fechou a supervisão. Oi. Fecha os olhos e descreve. Ah, tá. O terceiro foi quando a gente acabou de fechar o presidente numa sexta-feira à noite. É tão nítido, Wellington, que eu consigo fazer de olho aberto a mesma coisa se fosse olho fechado. Porque é emocional. E aí foi sábado de manhã e domingo a gente ia ter o primeiro encontro com o nosso grupo como presidente. E a gente imagina tanto esse momento, quem tá aqui na presidência, você vai imaginar, você vai ver. Nossa, e aí o workshop começava, era às 7 da manhã, que ia começar o evento, né? E a gente animado. Nossa, eu chamei maquiador e cabeleireiros 5 da manhã na minha casa para chegar com a roupa, porque ia ser o reconhecimento, ia colocar o PIN. E aí eu falei, nossa, eu quero chegar cedo, antes que todo mundo, para abraçar todo mundo, porque eu tenho muita gratidão. E quando a gente chegou 6h30 na sala, e a gente abriu a porta, já estava todo mundo lá, de pé, em cima da cadeira, esperando a gente, antes que a gente. E o Vinícius, que foi nosso VIP, inclusive, para pôr nosso PIN. Foi uma experiência, assim, foi muito mais do que eu esperado. Porque o grupo fica tão mais feliz que você. Eu queria chegar primeiro, a gente chegou e foi incrível, gente. Gente que veio de tudo quanto é lugar, de outra cidade, do nosso grupo, tava lá. É uma coisa que eu desejo para todos vocês, essa sensação. E mais do que qualquer coisa. É uma coisa, uma conquista de grupo, sabe? A gente querer que cada uma das pessoas do grupo virem presidente também. Não pelo PIN, por tudo. Pelo PIN, pelo dinheiro, pela vida, pela a missão como um todo, né? É uma missão realmente de vida você poder prosperar num país como o nosso, que a gente sabe que é difícil prosperar mais do que outros por uma série de situações e você poder ajudar qualquer pessoa. Hoje eu tenho a plena certeza absoluta que fica rico quem quer.
Porque na Herbalife você não precisa de nenhum recurso para começar. Você só precisa ter boa vontade. Se você tiver boa vontade, a pessoa pode começar sem nada. E ela chega onde ela quiser. A gente já viu tantas histórias. Fala, Wellington, imagina, o Stênio era faxineiro dos girafas. Sem estudo. O cara virou presidente e a gente tem, do mesmo jeito, tem a Lilian, que tem pós-graduação em Harvard, tem de tudo e de tudo e um pouco. Então, eu admiro demais. Eu tenho muito orgulho de fazer parte da Herbalife. E eu fico, assim, cada vez que eu vejo alguém entrando pela primeira vez, é aquela alegria de ver que a pessoa pode realizar todos esses sonhos. Eu vou parar de falar, Wellington, senão a gente vai longe. Uau, uau, uau. E sabia que tem gente aí na rua agora precisando dessa oportunidade? A gente só precisa falar. Porque não está escrito ali, vou ser presidente. Porque muita gente boa, médico, advogado, engenheiro, arquiteto, entraram na Herbalife e não deram nada. E muita gente que teoricamente são simples, chegaram ao nível de presidente. Então, deixa eu dizer para você, não escolha ninguém. Fale com todo mundo e ache o perfil que a Priscila falou. Priscila, antes de eu fazer a última pergunta, acho que eu entendi que é o seguinte, o futuro presidente da Herbalife vai ser aquela que participa do maior número de eventos possíveis, mas com prazer, não por obrigação, e que tem o maior número de pessoas em treinamentos também. Vai chegar presidente mais cedo ou mais tarde, não é isso? Entendendo sempre, gente, que aqui é uma coisa a longo prazo, tá? Não é porque atualmente você está num treinamento e de repente você não está levando gente que você não vai crescer. Se você tiver lá todos os eventos e entender todos esses momentos, uma hora você vai. A gente foi no Onus em Paris, não sei se você lembra, Wellington, no Onus de Paris, vai lembrar, né? Nevou e tudo mais. Subiu uma moça de MC, né? E ela era 30K. E não desmerecendo 30K, mas quando você vê o mundo inteiro ali, você sabe que 30K é 1 milhão. Isso poderia ser só mais uma história. E aí ela falou assim, ela começou a contar a história dela, e ela falou assim, eu fui equipe mundial por 9 anos. E nos últimos 2 anos eu virei 30K. De equipe mundial para 30K. E a história ficou todo mundo prestando atenção, porque realmente eu resolvi pôr em prática o que eu sempre vi nos treinamentos. Não é que ela virou em 2 anos, ela ficou o tempo suficiente e foi fazendo a parte dela. E a qualquer momento pode virar a chave. Eu desejo que você que está aqui vire em 2 anos, vire em 1 ano, porque tudo é possível no nosso negócio. Priscila, para finalizar, como Priscila Forte vê os próximos anos do negócio Herbalife? Gente, eu vejo os próximos anos da Herbalife com a estrutura que a gente está tendo, pelo menos 2, 3 vezes maior. Porque o que faz uma empresa ir longe é o potencial de estrutura, né? A gente tem uma estrutura, a gente tem a possibilidade de ter um CEO, distribuidor agora, né? Com uma visão extraordinária, né? As coisas que estão a nível de inteligência artificial, a Herbalife, primeiro que em inovação, né? Indo em capacidade de inovação e principalmente na questão dos nossos recursos humanos. Vamos falar do Brasil. O Brasil tem um recurso de pessoas, as pessoas são trabalhadoras, as pessoas querem crescer, elas só precisam ter a oportunidade correta. Então eu vejo o futuro da Herbalife, as pessoas precisam comer cada vez mais saudável, as pessoas precisam cada vez mais de dinheiro, você vai no supermercado, todo dia aumentou alguma coisa, então as pessoas precisam crescer e a prosperidade faz parte. Evoluir é uma coisa que é da natureza. Então eu vejo a Herbalife muito gigante, né? Para quem não sabe, a Herbalife vai abrir em mais de 10 países nos próximos 5 anos, né? Então a gente ainda tá um bebê, Wellington. Estamos todos um bebê. O meu Instagram é Pri Forte Underline. Para quem me perguntou. Só para exemplificar o que a Priscila falou de tamanho de mercado, galera, se a gente pegar 1% da população brasileira, dá 2 milhões de pessoas, mais ou menos. Se a gente vender um shake, um pote de shake por ano, para essa pessoa aí, dá para a gente ter 300 presidentes na Herbalife do Brasil. Olha o tamanho do mercado. Pelo amor de Deus. Priscila, brigadão. Galera, amanhã, 7 horas da manhã, a gente está na nossa live aqui. Lembra que sexta-feira é uma live um pouco diferente. Pessoas podem dar depoimento. Você que assiste a live, gostou da live da Pri hoje, da semana passada, da semana toda que nós tivemos aqui, grandes líderes aqui essa semana. Você pode participar amanhã, dar o seu depoimento, que às vezes a sua história pode inspirar alguém. Beleza? Pri, brigadão. Um abraço no Luca e nos meninos aí. Fica com Deus. Deus te abençoe. Obrigada, um beijo para você, para os meninos, para Tati, gente. Tenham uma semana maravilhosa e muito obrigada pelo convite, viu? Fiquem com Deus. Fica com Deus. Tchau.